Como vai você? Tudo bem? Nós somos do site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e eu quero falar contigo rapidamente sobre uma mensagem que está a seguir. Eu vou falar acerca de 40 motivos de alegria, 40 motivos de gratidão, porque nessa noite nós recebemos 40 novos membros para uma caminhada em conjunto. Nós estamos muito felizes por isso, muito mesmo. Só que eu os desafiei a algumas coisas muito sérias mesmo. O que é fazer parte de uma igreja protestante nos dias atuais? Você já pensou nisso? Você já pensou em fazer parte de um movimento de resistência? Você já pensou em fazer parte de um movimento de convicção, mas que vai exigir de você uma tomada de postura? Eu os desafiei a algumas coisas muito sérias. Que se você assistir essa mensagem, você será desafiado também. É o que eu espero. E é pelo que eu oro. E agradeço por você estar aí no nosso site, no nosso canal. Desejo tudo de bom para você, para sua família. E quero disponibilizar sempre, através desses canais, a pregação do Evangelho para que ele chegue até você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar assim, meus irmãos, a que abramos as Escrituras em Atos, por favor, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Abra, por favor, a Escritura Sagrada em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Atos capítulo 8. Os versículos são de 1 a 13. Atos 8, 1 a 13. E o tema da nossa meditação nessa noite é 40 motivos de gratidão. 40 motivos para a nossa alegria. 40 vidas que passam a integrar esta igreja no seu hall de membros de hoje em diante. E quando eu vi a lista, eu disse aos pastores que estavam comigo no gabinete, o reverendo Nelson, o reverendo Joaquim, eis aqui sobre o que eu quero falar, eis aqui o tema da nossa meditação. Gratidão por 40 vidas. Gratidão por este momento na vida deles e na nossa vida também. Então, a introdução dessa meditação é a leitura dos nomes que estarão conosco. Eu vou pedir a estes irmãos e irmãs, conforme eu for lendo os nomes, o seu nome, fique de pé. Quando eu ler o seu nome, fique de pé. E permaneça em pé, por favor, até o final. Ok? Ananias de Meira Lima. Ok, permaneça, Ananias, e todos aqueles que eu chamar, por gentileza. Andressa da Cruz Santana Marim, Daniel da Silva Marim, Edson Silas de Jesus Vicente, Felipe Lacerda Schoen, Gabriela Araújo Schoen, Jurema Silva Penteado, Regiane de Jesus de Souza, Wellington Lopes de Souza. Permaneçam em pé, por favor, todos. Camila dos Santos Borges Sampaio, Gustavo Rente Gonçalves, Jennifer Modesto Silva Vicente, Jéssica Salvador Pascuim, Jone Oliveira Pérez, Juliana Nogueira dos Santos de Oliveira, Luci Mostarda Dornelas, Márcia Regina Carvalho Lisboa, Ronaldo Sampaio Santana, Sérgio Davi Ferreira Júnior, Wendel Modesto Silva, Wilton dos Santos de Oliveira Júnior, Josimere Cândido, José Pereira Gonçalves, Melissa Gatnik, Menezes Soares Santos, Nicanor Alves de Lima, Soarestes Soares dos Santos, Sônia Maria Rente Gonçalves. Fiquem em pé, por gentileza.
Permaneçam, por favor. Também, Eliana de Oliveira, Ana Luísa de Oliveira Domingues, Davi de Oliveira Domingues, Janilda Barreto Manuel, Aline Barreto Ferreira dos Santos, Lucele Rocha, Odisseia Magalhães Berchelet. E também, Ada Araújo Schoen, Douglas Davi Jesus de Souza, Luiz Felipe Jesus de Souza, Pablo Borges Sampaio, Pietro de Jesus de Souza e Sofia Mostarda Dornelas. Eu pedi que vocês ficassem em pé por um instante, porque neste momento, vocês são o motivo da nossa alegria. Neste momento, vocês nos dão o privilégio de, diante de Deus, agradecermos ao Senhor pela vida de vocês. Vocês nos dão o privilégio e a oportunidade para que esta igreja caminhe com vocês. E também nos dão o privilégio de sermos seus auxiliares na sua caminhada. Pedi que vocês ficassem em pé por um instante, para que nós, a igreja que já estamos aqui há mais tempo, possamos nos alegrar com as coisas que Deus faz, nos alegrar com Deus ter trazido você a este lugar, para fazer parte dessa casa, dessa família, para agradecer ao Senhor. Por isso eu pedi que vocês ficassem em pé, para que vocês fossem aos nossos olhos o motivo da nossa gratidão, o começo da nossa caminhada. Muito obrigado. Podem se assentar. E nós vamos pensar em Atos 8, a partir desta ideia, 40 motivos de alegria. Mas eu quero falar primeiramente a estes irmãos que serão recebidos nessa noite, que a nossa alegria em ter vocês conosco é porque temos vocês conosco. A nossa alegria é porque neste momento nos sentimos mais fortes com a chegada de vocês para o que temos de fazer neste lugar. E eu quero falar sobre 3 coisas a partir de Atos 8, 1 a 13. Dentro da ideia dos 40 motivos para a nossa gratidão, dos motivos vivos com nome, endereço, idade, eu quero lhes falar sobre a vida da igreja. E quero lhes convidar a fazerem parte da vida dessa igreja. Vocês são motivos de gratidão ao Senhor, porque vocês passam a fazer parte da igreja. Desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, como membros desta igreja visível, que aqui está, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Mas eu quero dizer algumas coisas aos novos membros nessa noite. Quero dizer que, ao se tornar membro de uma igreja protestante, num primeiro momento eu preciso preparar você. Vem saraivada de chumbo na tua direção. Eu quero pensar que se esta saraivada de chumbo, se esta perseguição possível a você for da parte de Deus, é possível que você, mesmo perseguido, mesmo espalhado, mesmo muitas vezes realmente em má situação, porque um membro de uma igreja protestante muitas vezes fica em má situação, você pode produzir coisas maravilhosas para o Senhor. E se Deus lhe usar para produzir coisas maravilhosas para o Senhor, provavelmente você será usado para fazer com outras pessoas, para beneficiar outras pessoas com o benefício que você recebeu. Eu vou ler o texto e nós vamos pensar nessas 3 coisas. Então, naquele dia, está escrito em Atos 8:1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer àqueles que nessa noite fazem a nossa alegria, a nossa satisfação, eu quero dizer que uma perseguição é mais possível, talvez, do que você possa imaginar. Uma perseguição pessoal, só pelo fato de você ser um crente que tomou uma posição. Pastor, mas talvez não, talvez isso não vá acontecer comigo, alguém poderia pensar. Eu vou ler uma ou duas coisas, ou três, de ontem para hoje só de ontem para hoje. Eu tenho uma fanpage, e eu prego nessa fanpage, coloco todas as nossas pregações nessa fanpage. Ontem, uma pessoa escreveu lá na minha fanpage, maldito. Ainda ontem, uma pessoa escreveu, filho do cão. Hoje pela manhã, enquanto nós estávamos aqui na escola bíblica dominical, e eu estava na classe dos jovens acompanhando um pouco acerca da programação dos projetos deles para o ano de 2017. E passei pela minha fanpage rapidamente e estava escrito de novo. E aí, pastor, continua mentindo para as pessoas? Aí eu respondi, não, continuo pregando o evangelho. Bom, eu não sei se do meio-dia até agora, outras pessoas entraram. O que eu tenho para dizer aos meus irmãos é que todas as semanas, sempre, em algum canal de comunicação, que alguém encontra o meu nome, alguém vai lá e diz o que pensa acerca da teologia reformada, acerca do Evangelho. Quando deste púlpito foi falado acerca das religiões mundiais que levam as pessoas aos descaminhos, às escuridões, em todos os momentos, eu e os pastores que pregam neste púlpito receberam ameaças, receberam impropérios, injúrias e outras coisas. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? E é a primeira vez que eu falo isso à igreja. Eu quero dizer é que a perseguição pode estar mais perto de você do que você pensa. O ponto é, o que eu e você fazemos com a perseguição por conta da nossa fé? A perseguição, aqui no texto, a perseguição que sobreveio à igreja, ela dispersou essas pessoas para lugares muito distantes. O texto diz, Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, assolava a igreja, diz o texto. E essa expressão, assolava a igreja, é uma ênfase no propósito de Paulo. Paulo queria destruir a igreja. A igreja é alvo de destruição na mente de quem a odeia. Um pregador é alvo de destruição na mente de quem odeia a fé, porque não existe simpatizante de fé. Existe quem tem fé e existe quem não tem fé. Existe quem recebeu a fé como um dom de Deus e existe quem não recebeu a fé como dom de Deus, que pode gostar das coisas da religião, mas sem fé precisa odiar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz que um homem sem fé desagrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém sem fé é um inimigo mortal de Deus. É natural que alguém sem fé deteste as coisas de Deus. Isso é o natural. Então, dentro do campo natural, é muito normal pessoas detestarem a fé. Até porque a fé no contexto completo diz que aqueles que não compreenderam que Jesus Cristo foi enviado para ser seu Salvador,
não entrarão nos céus. Então a fé, o conjunto da fé é uma proposta de juízo, e quem gosta de ouvir isso? Então eu penso assim, a perseguição sempre levou a igreja para novos caminhos. E a perseguição precisa hoje levar a igreja para novos caminhos. Então eu fiquei pensando enquanto preparava essa meditação, eu tenho que ser perseguido, nós temos de ser perseguidos, nós não temos de lamentar a perseguição. A situação é outra, é que venha a perseguição para que descubramos os novos caminhos. E então eu pensava, enquanto alguém me chama de filho do cão, maldito, mentiroso e outras coisas mais que até assustaram um pouco minha esposa, eu penso assim, eu tenho que ir para os novos caminhos. Não é só fanpage de Facebook, não é só canal de YouTube, não, é mais caminhos. Porque enquanto nós estivermos pregando o Evangelho, é possível que neste mesmo momento se levantem pessoas com o mesmo ímpeto de Saulo, com uma vontade que não existisse igreja, com um gosto para que não existisse mais o nome evangélico, protestante, com um gosto para que não existisse mais a palavra culto, com um gosto para que não existisse mais a palavra pregador, com um gosto para que não existisse mais a palavra igreja. Se você já passou por um banco de universidade, se você fez ciências humanas, ou conhece um pouco das ciências humanas, você vai entender o que eu vou falar agora. De cada 10 professores das universidades públicas ou particulares dessa nação, de cada 10, nas salas de aula, 12 odeiam a religião. E eles ensinam seus alunos que religião e fé não cabe na sociedade. Eles fazem o que é possível para que aqueles que estudam dentro dos campos universitários se afastem da fé. Eles dizem que fé e inteligência não combinam. Por isso a hipérbole, de cada 10, 12 detestam a religião. Não é isso um tipo de perseguição? Um dia, uma pessoa chegou até a minha casa, lá no sul do Brasil, quando eu morava lá. E ela disse para mim, pastor, eu estou muito triste hoje, talvez o dia mais triste da minha vida. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque eu dormi fora de casa hoje. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque, isso era uma segunda-feira, porque ontem, quando eu cheguei em casa, 10 horas da noite, e disse ao meu pai aonde eu estava, ele disse, não foi para isso que eu te criei. Não foi para viver dentro de uma igreja de crente que eu te criei. E agora você vai ver o que é o peso de uma ordem de pai e de uma decepção de pai. Hoje você não dorme em casa. E este menino de 17 anos foi empurrado de fora para fora da sua casa. Precisou achar um amigo para dormir na casa. Na manhã seguinte, uma reunião de oração que nós estávamos com a igreja aberta, numa reunião de oração com os presbíteros, ele chegou, se assentou e chorou. E eu não sabia por quê. E ele não disse por quê. Terminou o nosso tempo de oração e nós saímos para conversar um pouco. E ele me disse, o que eu faço, pastor? O que faz alguém que é perseguido dentro da sua própria casa? O que faz? E então eu pensei naquela época e penso hoje ainda que a perseguição tem que levar a igreja a novos caminhos, que a perseguição tem que levar a igreja a novas ideias, a novas formas, porque os princípios que nós temos são imutáveis. Os nossos princípios acerca de graça, de fé, os nossos princípios acerca de quem é Cristo, os nossos princípios acerca do que é as Escrituras, os nossos princípios acerca do que é Deus e da glória devida ao seu nome, ninguém tira de nós. Não há perseguição que tire isso do coração de um crente.
De um não crente não tem o que tirar, porque isso não está lá. Mas de um crente não tem como isso sair de lá. O que talvez tentarão fazer é que a gente não pregue que só Jesus Cristo salva, que a gente não pregue que só a glória de Deus é que vale de verdade, que a gente não insista que só as Escrituras têm importância, que a gente não insista que nós vivemos por graça e por fé e não por vistas. Quando quiserem nos calar, terão de fazer muito, mais do que ameaças. Mais do que ameaças. A segunda ideia, depois da primeira, que é a perseguição, tem que nos levar a novos caminhos. Você que se torna novo membro dessa igreja, venha para ser perseguido, como a gente é, como muitos são aqui há muitos anos. Venha para descobrir novos caminhos. Há novos caminhos para você. A segunda ideia, dos versículos 4 ao versículo 8, é que nestes novos caminhos, que a palavra chama de dispersão, nestes novos caminhos, os caminhos que Deus lhe levar, você precisará entender para quê, o que Deus quer de você nesses novos caminhos. Então eu vou usar a seguinte analogia. A perseguição, nos versículos 1 a 3, levam à dispersão, aos novos caminhos. A palavra dispersão, que está aqui no texto, é uma palavra muito interessante. Uma das explicações para a palavra dispersão é espalhar. Mas o termo grego também dá margem para interpretar a palavra dispersar, espalhar, como semear. Então, captura aí a ideia comigo. Aqueles que foram perseguidos pelos homens, e quem são os homens? É Saulo, são todos aqueles que mataram Estevão. Quando eles perseguem a essa igreja nova, quando eles perseguem a membresia, eles dispersam. Então eles semeiam por toda aquela região. A dispersão é a semeadura da igreja. Os novos caminhos que nós andaremos são os caminhos para espalharmos a fé. São os caminhos para que a vida seja introjetada nos seres humanos. Os caminhos por onde Deus vai nos levar, você que faz parte dos 40 nomes que eu li aqui. Você fará parte de um projeto de proclamação pública. Que sofram os nossos opositores, que nos odeiem, que ranjam os dentes, que nos persigam, que usem os canais, que expressem a sua ira, a sua raiva, o seu detestar das coisas da fé. A semeadura de Deus, a dispersão de Deus é o espalhar da semente. A semente é o Evangelho. A semente é a palavra de Deus. A semente lançada em boa terra é o grande desafio que nós temos neste tempo. Isso está escrito nos versículos 4 até o versículo 6. Entre mentes, os que foram dispersos com essa ideia de semeados, iam por toda parte pregando a palavra. Com um detalhe, não eram os apóstolos, porque o texto lá em cima, lá no começo, diz no versículo 1, exceto os apóstolos. Então, veja a propriedade e a força da igreja, sem os apóstolos. Eles foram semeados, sem os apóstolos. E onde eles iam, o que eles iam fazendo? Diz o texto, pregando a palavra. Sabe o que eu quero dizer aos 40 que farão parte da vida da nossa igreja? Preguem a palavra. Conheçam a palavra. Amem a palavra.
Façam devocionais com a palavra. Tenham Bíblia na sua casa. Usem tempos bons para ler as Escrituras. Amanheceu o dia, o galo cantou, os pássaros cantaram. Ouça a voz de Deus, que é mais linda que a voz dos pássaros, mais linda que o canto do galo, mais linda que qualquer coisa que você puder ver ou ouvir em qualquer canal de televisão. O som da voz de Deus deve ser o primeiro alimento das nossas vidas. Vivam essa palavra, se alimentem dessa palavra 40, queridos irmãos. Porque se vocês não se alimentarem dessa palavra, vocês não terão o que pregar. Esse é o motivo pelo qual muita gente não prega a palavra. Eu não tenho nenhuma dúvida que não prega a palavra. O primeiro motivo de não se pregar a palavra é porque não se conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra prega. Eu sei que prega. É só isso. É um dado só. Não prega quem não conhece a palavra. Não prega quem não ama a palavra. Não prega quem não vive pela palavra. Não prega quem não toma suas decisões pela palavra. Esse não pode pregar, porque ele não tem o que dar. Ninguém dá o que não tem. Você só será um pregador da palavra se a palavra encheu o teu coração antes. Se a palavra é o amor da tua vida antes de qualquer coisa. Antes disso você nunca será um pregador da palavra. Como muitos não são. E como muitos nunca serão. É porque não sou eu que coloco a palavra no coração das pessoas. Muitos são crentes de 30, 40, 50, 70 anos e nunca pregaram a palavra. E o pior, possivelmente nunca pregarão. Mas essa não é a igreja reformada. Porque a igreja reformada morre pela palavra. Os reformadores morreram pela palavra. Os reformadores gritaram aos quatro cantos que era a palavra, que era o verbo, que era Jesus, que só Jesus era o verbo que estava com Deus desde que o mundo foi criado. É só para quem prega a palavra que vem a perseguição. Eu quero dizer aos 40, os 40 venham para ser perseguidos, venham para ser pregadores da palavra, até e quando vocês não tiverem ninguém junto de vocês, como eles não tinham os apóstolos, só que eles iam por todos os lugares pregando a palavra. Se vocês não lerem as Escrituras, não se alimentarem das Escrituras, vocês continuarão nossos amigos, nós amaremos vocês, vocês ficarão aqui 20 anos, 30 anos, quanto tempo vocês quiserem, mas não lhes será dado o privilégio de serem pregadores da palavra, como não é dado o privilégio de ser pregador da palavra quem antes não tem a palavra. Porque quando a palavra é pregada, veja o que acontece, é o versículo 6. 5 e 6, Filipe descendo à cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo. Isso é a palavra. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. É isso que a palavra produz. A palavra gera vida, porque a palavra é vida. A palavra é a vida possível, a palavra é a oportunidade da vida eterna para o seu amigo, para o seu parente, para o seu conhecido, para o seu vizinho. A palavra é a oportunidade que ele tem de adentrar aos campos eternos. A palavra é o céu que você traz, é a eternidade na presença de Deus que você entrega. Ou não? A palavra é a oportunidade para que pessoas atendam de forma unânime. Eu acho tão bonito o conceito de unânime aqui, porque é como se eles dissessem todos juntos, enquanto Filipe pregava, eles diziam, sim, eu também quero Cristo, sim, eu quero ouvir mais de Cristo, eu também quero as belas palavras de vida, eu também quero compreender este poder, sim, eu quero Cristo. Quantas pessoas talvez estejam do nosso lado e está nas nossas mãos anunciar uma possibilidade de um destino eterno para elas. Eu quero convidar você, que faz parte dos 40 nessa noite, venha para ser um pregador da palavra, ou assim que for possível, reconsidere o seu acesso a essa igreja.
venha para ser alguém que vai para o fronte das lutas, ou assim que for possível, reconsidere o porquê você veio a essa igreja. Eu quero que você considere profundamente o que eu estou falando nessa noite, num convite e num momento de alegria de ter você conosco, para que trabalhemos juntos nessa obra. Mas se você porventura não tiver disposição para se envolver nessa obra, como um cristão protestante mesmo, assim que for possível, eu lhe aconselho, reconsidere. Porque nosso propósito não é encher a igreja. Nosso propósito é ter um grupo que adore ao Senhor, um culto onde o Senhor é glorificado. Nosso propósito é adorar ao Senhor acima de todas as coisas e testemunhar da glória bendita, e testemunhar da beleza estética de Deus, e testemunhar da perfeição de Deus, e dizer aos quatro cantos: eu, pobre pecador, eu, perdido pecador, recebi a graça do Senhor, está aqui na minha mente, eu entendi que o Pai enviou o seu Filho para ser o meu Salvador, Ele me deu a condição de entender isso, eu entendo que hoje eu vivo por fé, eu entendo que a minha vida não cessa assim que eu morrer, eu entendo que eu fui chamado para ser o seu filho. É isso que nós esperamos dos 40 que estão chegando, obviamente, como esperamos de toda a igreja. Aliás, esperamos talvez mais de toda a igreja do que deles, porque eles são nossos irmãozinhos mais novos. A semeadura gerou a pregação. Os novos caminhos eram lugares para se pregar a palavra. E a terceira ideia que eu quero compartilhar com os meus irmãos, então é do versículo 7 até o versículo 13. Do versículo 7 até o versículo 13. Porque esta pregação, ela frutificou, esta semeadura, este ato de semear. Primeiro é espalhar, depois é ver crescer. E quando a palavra plantada cresce, o fruto vem. E o que é esse fruto? Obviamente, as conversões. Como já estava no versículo 6, e vai para frente, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Meus irmãos, eu quero ir para a terceira ideia, e indo já para o final da nossa meditação, lembrando que a perseguição provocou a dispersão aqui no texto. Perseguição provocou o espalhamento, que eu estou chamando de semeadura. A dispersão provocou ou gerou a pregação. Eles foram para outros lugares, mas o que eles levavam era o conceito firme da salvação. Era Cristo. Antes eram sem Cristo, agora eles estavam com Cristo. E com Cristo eles poderiam ir a qualquer lugar, os locais mais distantes do mundo. E esta pregação gerou a conversão. Então, aquilo que Deus fez, impeliu a multidão para as distâncias, gerou na multidão pessoas pregadoras. E estas pessoas pregadoras se tornaram evangelistas. E estes evangelistas, então, eles passaram a ver os frutos. E ver os frutos é uma das coisas mais magníficas que um cristão pode ver. E nós temos uma ideia aqui,
muito própria para os nossos tempos, é que enquanto se estava sendo evangelizado, enquanto os discípulos aqui na região de Samaria estavam pregando o evangelho, havia uma pessoa, um mágico, Simão. E Simão, diz a palavra, que ele tinha muitos adeptos, muitas pessoas gostavam das suas mágicas, e olha o que elas diziam dele: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder, e elas aderiam a Simão, porque ele os iludia com mágicas. Eu quero dizer aos 40 que estão chegando, eu não sei por onde você passou, alguns eu sei, outros não, mas se tem uma coisa que eu gostaria de dizer a você nessa noite, que nós estamos lhe recebendo, se tem uma coisa que eu gostaria que você ficasse tranquilo, é que nós não lhe iludiremos. Nós não somos mágicos. Nós não somos uma igreja mágica. Nós não somos uma igreja que tem uma segunda intenção. Nós não somos uma igreja que acha, que prega. Nós não somos uma igreja que acha ou que prega que para Deus lhe abençoar, você terá de dar dinheiro para Ele. Nós não somos dessas igrejas. Nós não somos uma igreja que acha ou que pregue que se você fizer uma campanha e fizer uma oferta de um dízimo alto, de um sonho teu, você vai ser abençoado. Nós não achamos isso, nós não pregamos isso, porque isso é uma ilusão. Se talvez você veio de algum movimento assim, eu quero louvar ao Senhor com alegria no meu coração, porque Deus te tirou da mão de mágicos, de ilusionistas. Isso se eu quiser ficar aqui no light, porque se eu quiser endurecer um pouquinho mais, eu lhe diria que Deus lhe tirou da mão de ladrões, de bandidos, de estelionatários, de criminosos, que alguns já caíram, outros estão caindo agora, e outros cairão, e você saberá disso em breve. Nós não somos uma igreja ilusionista. Nós não somos uma igreja que apresentará a ti um Deus como um serviçal, como um garçom, que lhe atende, como quando você chega num supermercado, numa churrascaria, numa loja de fast food. Nós não temos esse Deus para lhe apresentar, porque este Deus não existe. Esse é um Deus criado, esse é um ídolo. Esse é um ídolo criado para enganar, que engana, que atrai, porque toca na avareza do ser humano. E todo aquele que hoje enche igrejas, fazendo campanhas e mais campanhas, e colocando milhares de reais nos cofres dos ilusionistas evangélicos da fé. Num primeiro momento, está fazendo isso por sua própria avareza pessoal. Está fazendo isso porque quer realmente de Deus, à custa da sua oferta, o benefício. Então, nesse momento, merece perder todo esse dinheiro. Merece mesmo sofrer a pena, a paga de ficar sem as condições do seu suado trabalho, porque por sua avareza quis negociar com Deus. E os oportunistas, compreendendo essa ingenuidade no primeiro momento, mas maldade num outro momento também, se aproveitam. Nós não somos dessas igrejas. Nós nunca seremos dessas igrejas. Nós não fazemos parte deste meio. Nós não fazemos parte desse pensamento. Ou essa igreja prega o evangelho puro, ou essa igreja prega que a glória é de Deus, ou essa igreja prega que a salvação vem dele, e que o que importa na nossa vida é a salvação de Cristo em nós. Ou essa igreja perde a razão de existir, como eu acho que todas essas igrejas perderam a razão de existir. Estes são tempos para apóstolos entregarem seus apostolados.
Esses são tempos para bispos entregarem seus bispados. Esses são tempos para donos de igreja entregarem as suas igrejas. Esses são tempos de abandono deste mercado da fé. Essa igreja não quer lhe apresentar, meu querido integrante dos 40 novos, o Deus do mercado. Ou essa igreja prega que Deus é santo, puro, e que se você não estiver diante dele, você está com um problema com ele, e não tem a ver com o seu dinheiro, não tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu destino. Ou essa igreja prega que Deus escolhe e traz para perto dele os seus adoradores, e a ele é dada a glória, a honra, a submissão, a ele nele se compreende todos os desígnios da nossa vida. Ou é Deus o Senhor dessa igreja, ou homens serão senhores dessa igreja. E isso não cabe na teologia reformada. Os impostores precisam cair, e eu estou pregando a queda dos impostores da fé. Como foi com Elimas? Esse homem precisava cair, e caiu. Como eu espero em Deus que caiam, que estas megas igrejas ilusionistas fechem. Eu sei que você não acredita nisso, porque tem povo para estas igrejas. A avareza está no cerne. Quando se mexe com o ideário popular, eu sei que é muito difícil, porque todos querem o bem-estar, porque todos procuram o bem-estar. Mas Deus é Deus. Eu creio mais em Deus do que nas grandes massas. Haja vista a grande massa que pediu para que o próprio Cristo fosse crucificado. Eu não acredito nas multidões. Os mágicos precisam cair. Os mágicos cairão pela pregação da palavra. Está nas nossas mãos o conceito da palavra. Queridos 40, preguem a palavra e os mágicos cairão. Querida Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, pregue a palavra e os mágicos cairão. Creia. Ainda que seja perseguido, creia. E então nós temos a primeira ideia aqui de um homem que era um mágico e se voltou. É verdade que ele ainda estava no começo da fé. É verdade que ele ainda comete umas imprudências. É verdade que ele ainda quer negociar depois com os apóstolos. Eu estou falando que os mágicos precisam cair, não exatamente para eles se converterem, porque eu não sei se eles se converterão. Eu não sei se os apóstolos, se os querubins, se os semideuses se converterão à fé. Eu não sei. Eu não sei se os missionários, eu não sei se eles se converterão, porque o dinheiro é um Deus também. Eles são convertidos ao dinheiro. Eles falam o tempo todo de dinheiro. Eles já seguem o dinheiro. Eu não sei se eles se converterão à fé. Eu não sei. Eu estou dizendo que eles precisam cair, que eles precisam calar, porque a sua voz faz mal, cheira mal, atrapalha o senso de adoração do povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus até confundido fica. Eu quero finalizar dizendo aos 40 que estão chegando para essa casa. Talvez vocês sejam perseguidos, como alguns que estão sendo perseguidos também nessa igreja, pelos que odeiam a fé. E se você nunca for perseguido por ninguém, reconsidere a sua fé. Porque a fé gera perseguição, sim. A falta de fé não gera perseguição, mas a fé gera. Se você nunca foi questionado, se você nunca foi combatido, se nunca ninguém lhe disse que você é maluco, que você está num caminho esquisito, dá uma pensada, pense bem. Se as pessoas não combatem você, talvez seja porque elas não veem a fé em você. Porque a fé divide águas. Não existe subfé, não existe parte de fé. Existe fé ou não fé. Você anda com pessoas que têm fé ou que não têm fé. Então, queridos 40, venham para ser perseguidos, como muitos aqui já são, e como muitos outros que ainda serão. Se você for disperso para novos caminhos, não vá fazer um tour, não vá para uma viagem religiosa, com
como hoje estão falando de turismo religioso. Não venha fazer um tour em Santo Amaro, em nome de Jesus. Venha para ser um semeador da palavra. Nós precisamos de você aqui como semeador da palavra. Se você vier para ser um semeador da palavra, é possível que você em algum momento veja frutos. Vamos celebrar quando isso acontecer. Vamos louvar o Senhor. Vamos batizá-los aqui. Traga aqueles que você pregar o Evangelho para serem batizados aqui. Quantos já foram batizados aqui? Mas ainda não deram esse passo de serem tão pregadores do Evangelho para que Deus faça a obra, para que a gente possa trazer novos para batizarem aqui. Quero convidar você que está adentrando as nossas portas nesta noite, que você seja um frutificador, que a semente do Evangelho que há em você gere vida. Quero lhe convidar a isso. E então, se vier em perseguição, se vir de alguma maneira algum tipo de perseguição, fique tranquilo, muitos outros já estão passando por isso. Se Deus lhe der novo caminho, fique em paz. Há um caminho, o Jesus Cristo das Escrituras, que estará contigo noite e dia. Quando você encontrar ou perceber o primeiro fruto da sua vida, da maneira como você prega o Evangelho, testemunhe. Vamos nos alegrar nessa igreja com os frutos de justiça. Que o Senhor nos dê da sua graça, para que o que vivemos seja verdadeiro, seja real, para que o suor, para que as nossas mãos, para que os nossos pés levem o Evangelho, como João Calvino dizia, o Evangelho não é como uma chuva que cai do céu. O Evangelho é levado aos confins da terra pelas mãos e pelos pés dos crentes. Leva o Evangelho. Leva o Evangelho. Fechemos nossos olhos por um instante. 40 motivos, Senhor. Grande gratidão. Hora de celebrar. Hora de unir. Hora de convidar. Hora de abraçar. Hora de dizer que bom que você chegou. Você chegou. Nós pregamos isso, nós anunciamos isso. Nós conclamamos céus e terra, usamos todos os canais possíveis para chegar até você. E você chegou. Nós queremos agradecer por este momento, agradecer porque a nossa casa tem mais gente de hoje em diante. E isso se deve ao seu poder, Senhor. Claro que muitos trabalham, professores de escola dominical se desdobram para preparar as suas aulas para os novos membros, muitos slides feitos, muita pesquisa, muita confissão de fé, muita revista, muito acompanhamento em WhatsApp, claro. Mas não fomos nós. Foi o Senhor ou não foi ninguém? Nós queremos dedicar e entregar e glorificar o Teu nome por isso. O Senhor que chama os seus, porque as ovelhas ouvem a Tua voz. Não é a minha voz, graças a Deus, é a Tua. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Bom pastor que temos. Senhor, e se vier mais perseguição, dá-nos a alegria da exultação, a alegria da salvação. E Senhor, se o Senhor nos enviar por caminhos novos, permita que sejamos um outdoor para que pessoas saibam que o Senhor foi quem nos salvou. E se nestes lugares por onde passarmos, o Senhor nos permitir ver os frutos da justiça do Senhor, os eleitos, os salvos, atendendo a Tua voz, o Teu chamado, Senhor, saiba, Senhor, que isso muito nos alegrará. Isso alegra a Tua igreja. Isso é motivo de louvor. É o que queremos lhe prestar nessa noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.